Olá, super bem-vinda, super bem-vindo. Esse é o seu Splash Show. Um Splash Show bastante triste hoje, e não teria como ser diferente. A gente perdeu, acabou de perder, de saber da notícia de que um dos grandes, um dos maiores atores da dramaturgia, do cinema, do teatro, da televisão brasileira, morreu essa manhã. É claro que eu falo de Tarcísio Meira, que faleceu decorrente de complicações com a Covid-19, agora há pouco, nessa manhã mesmo. E esse luto, que já é imenso, se junta a um outro ator muito querido também, ao luto de outro ator muito querido também, que é o Paulo José, que a gente soube da morte anteontem, ou seja, de fato, um dia muito triste para a dramaturgia brasileira, para a gente que gosta das artes, da cultura, da boa atuação de pessoas icônicas. Eu estou falando de dois, a gente vai falar hoje de dois, vai celebrar, melhor dizendo, dois grandes atores ali, e a gente, óbvio, quer você aqui com a gente para ver a emoção de todos os atores, dos colegas, a repercussão de tudo, entender um pouco melhor, a fazer uma rápida trajetória, porque os dois são artistas que merecem um arco muito maior do que a gente pode dar aqui para vocês, mas de qualquer maneira será uma homenagem muito bonita. Se você quiser mandar a sua homenagem também, demonstrar o carinho que você tinha, por favor, entre em contato com a gente ali no @nossa_wall. A gente está aberto para ouvir o teu carinho e certamente a admiração por esses dois atores incríveis. E eu já quero começar essa repercussão com um convidado que, veja só, estreia aqui no nosso Splash Show, mas justamente com uma notícia tão forte assim, mas talvez ninguém tão preparado para falar sobre isso quanto o Ricardo Feltrin. Ricardo, bem-vindo ao Splash Show. Bom, obrigado pelo convite, Zeca. Imagina, é um prazer para a gente e, ao mesmo tempo, uma tristeza, mas que bom dividir esse luto contigo. Eu falei, acho que não exagerei nem um pouco quando disse que a gente está homenageando, ou celebrando aqui duas carreiras impecáveis, praticamente, na dramaturgia brasileira, né? Tem um ditado de que agosto é o mês do desgosto. Para a dramaturgia brasileira, a gente está tendo já o desgosto de 100 anos. Um dia horrível. Ontem a gente perdeu o Paulo José, né, dia 11 de agosto. Hoje a gente está perdendo o Tarcísio Meira, da Covid, né, estava internado desde a semana passada aqui em São Paulo. Acho que o termo é exatamente esse. Eles não são só ícones, né? São símbolos da dramaturgia brasileira, principalmente o Tarcísio, né? O Tarcísio ele é a cara da... Eu acho que a novela brasileira, se ela é conhecida hoje no mundo inteiro, não só por causa do Tarcísio, óbvio, mas ele é um dos elementos que fez a telenovela expandir para o Brasil, né? A África, em todo lugar do mundo ele é conhecido. Certamente, E ele, Clória, a gente sabe que ela está internada também com Covid, passa até está numa fase boa ali da recuperação, mas a figura do Tarcísio, primeiro, visualmente, e importante falar, Feltrin, a gente sabe que ele vem, tanto quanto o Paulo José um pouco, a dramaturgia, a teledramaturgia é quase uma consequência. Ambos eram atores que surgiram no palco, no teatro ali justamente, seguiram por uma carreira brilhante no cinema, numa época em que o cinema justamente o cinema brasileiro foi muito importante, são rostos, atores que contribuíram para, inclusive, a reputação do cinema, e quando vem para a televisão, a gente está falando do final dos anos 60, começo dos anos 70, eles trazem uma credibilidade, um peso, uma verdade ali que talvez a própria, como você disse bem, a história da teledramaturgia se confunde com eles ali, são eles que trouxeram, entre um grande time de atores e atrizes, eles que trouxeram esse peso, essa importância, essa gravitas para a teledramaturgia brasileira, né? E na vida pessoal também a gente tem uma outra questão com relação ao Tarcísio, que ele é a antítese da celebridade brasileira, né? Ele ficou 60 anos, a gente assistindo ele, 60 anos como uma personalidade famosa. Você nunca ouviu falar absolutamente nada sobre ele, nunca se envolveu em polêmica, foi casado com a mesma mulher 59 anos, né? E trabalhava que nem um monstro, né? Uma outra coisa que ninguém percebia, porque assim, ele fez, acho que quase 70 trabalhos em TV, acho que no total, se for a série, minissérie, participação, isso dá quase 70. São 30 peças de teatro. Você falou que ele começou no palco, assim como o Paulo José, né? A diferença é que o Paulo José também era diretor, cenógrafo, figurinista, né? Tem uma outra diferença. Mas o Tarcísio, ele fez cinema. Eu lembro que o primeiro cinema que eu vi na minha vida, Zeca, sozinho, minha mãe deixou ir no cinema sozinho, foi Independência ou Morte. E foi uma coisa que ficou marcada na vida. E eu tive
Eu lembro também desse filme. Então, e para nós somos uma geração icônica. Então, o grito de independência, essa cena é icônica, muito bem lembrado também, e tinha o rosto do Tarcísio Meira, perfeito. Herói da gente, né? Hoje é um programa, você que está acompanhando a gente, um pouco fora dos padrões. A gente está aguardando a repercussão de colegas, amigos e muitas pessoas. Feltrin, eu peço licença, eu ainda quero falar contigo sobre essa carreira, é claro, mas o queridíssimo Stepan Ercecian está aqui com a gente. Stepan, bem-vindo ao Splash Show. Que triste falar contigo num dia como hoje, mas ao mesmo tempo que importante estar com você aqui, porque eu tenho certeza que você tem as melhores lembranças de Tarcísio Meira. Cara, a vida tem sido assim, né, cruel com todos nós, né, misturando a gente, tentando pescar e garimpar momentos de alegria, mas a torrente de tristeza que pegou o país inteiro, né, hoje eu estava dizendo, eu falei, junto aí, cada família dessas aí tinha um Tarcísio Meira lá dentro, né, tinha um ídolo, que era um pai, era um irmão, era uma pessoa, cada um de nós tem um amigo, e tem sido muito dolorido para o país como um todo, e para a gente particularmente também, no nosso trabalho. São várias pessoas que, só nessa onda dessa pandemia, que tinham muita coisa ainda para nos dar, né, e que se foram. Então, tudo isso pesa demais. E o nosso Tarcisão, né, como todo mundo chamava, e não era só por causa daquele porte físico dele, aquele homem lindo, grande, alto que ele era, mas porque ele tinha um Tarcisão dentro dele, que era tudo que era épico, tudo que era grandioso, você podia botar ele em cena e já convencia todo mundo. Né? Agora, você falou, o Tarcisão também serve no nível da amizade, da conexão da amizade, porque a gente sabe que ele era queridíssimo. Assim, o Feltrin falou há pouco que, obviamente, ele tinha uma imagem de um casal muito bonito, perfeito, um exemplo de dramaturgia, a anti-celebridade ali, mas a gente sabe disso. No meio artístico, Tarcísio era extremamente querido. Era não só uma referência de dramaturgia, mas um parceiro incrível, um colega respeitável e um amigo admirável, correto? Mas muito, muito. Aquele casal ali, a gente pode referir a eles como um casal, né? É um casal excepcional. Algumas coisas assim que são muito bonitas neles. Por exemplo, mesmo eles estando ali há anos e etc. e tal, eles nunca posaram como casalzinho perfeito e etc. que pudesse, de alguma maneira, dentro daquela harmonia dos dois, do casamento dos dois, existir qualquer tipo de crítica ou de preconceito com qualquer outro tipo de casal que vive a surra, ou que casa e que se separe, etc. e tal, porque eles tinham consciência de que é uma construção conjunta, esse amor dos dois, que foram feitos de momentos difíceis, de momentos alegres e felizes, e permaneceram ali. Ele tinha isso. Ao mesmo tempo, ele tinha uma coisa que era... Assim, foi uma coisa que eu senti bastante quando eu o conheci, que, qualquer um, você vê alguns mitos, Pelé, Roberto Carlos, Tarcísio Meira, eu situo eles assim como grandes ídolos nacionais. Quando você esbarra, a primeira coisa que você tem é uma certa paralisia, porque você está diante de um semideus, como ela tem uma novela que ele fez, é um semideus. E era impressionante como ele trabalhava, se preocupava e agia imediatamente para desmistificar isso, para desconstruir isso, para fazer com que você se sentisse absolutamente de igual para igual com ele, não só em cena, como no bastidor, na vida. Então, tinha essa postura. Uma outra coisa que também eu acho que ele é grande responsável, que foi ele livrou toda uma categoria de galãs brasileiros do estigma de serem canastrões ou serem maus atores, porque tem esse preconceito. O cara ou era bom ator ou era bonito. Como se fosse incompatível as duas coisas. E o Tarcisão, com muita luta, e depois veio o Oco e Cláudio Mastro e tantos outros atores, se jogando no teatro, saindo da zona de conforto dos papéis que eles poderiam ter, eles foram em busca disso, porque o mais importante é que as pessoas reconhecessem neles, mais do que o galã lindo que ele era, irresistível, né? Mas que vissem neles o trabalho de ator. Então,
É lindo isso também no Tarcísio. Por isso mesmo, Stepan, eu imagino que, aliás, não dá para falar de teledramaturgia brasileira sem a figura do Tarcísio. Essa construção do galã, que é muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso, mas é totalmente verídico, é exatamente isso, essa desconstrução. Mas a gente tinha autores que escreviam para o Tarcísio, as pessoas, ele fazia ter o Tarcísio numa novela, a gente sabe disso, ele era um chamariz para o público, né? Então, a força da teledramaturgia no Brasil não teria, ou talvez tivesse demorado mais para ser construída, se não tivesse uma figura tão central quanto o Tarcísio Meira. Com certeza. Depois houve uma inversão, digamos assim, de uma certa maneira, onde a novela começou a prestigiar o artista, digamos. Sim, olha, nós vamos te prestigiar porque vamos te botar na novela das 8, das 9, e o Tarcísio era o contrário. A novela vai ser prestigiada porque tem Tarcísio Meira. Era uma máxima, assim, é uma novela de prestígio, tem o Tarcisão aí. Exato. Eu fiz papel de motorista dele na novela Vale Tudo e Pátria Minha, que a gente trabalhou, e foi uma alegria muito grande. Um pequeno detalhe que eu vou contar aqui antes de dizer, há muitos anos atrás eu fiz um curta-metragem que chamava Rodolfo Arena, um ator do Brasil, em homenagem a um grande artista, Rodolfo Arena, que era esquecido, não fazia televisão, mas era um cara que tinha uma grandiosidade muito grande. E eu resolvi fazer um documentário justamente para mostrar como alguns atores não são reconhecidos até tal. E a cena final, eu queria inverter o negócio. Era o Rodolfo Arena caminhando e atrás dele, fazendo figuração, grandes nomes da dramaturgia. Olha que legal. E eu fui na casa do Tarcísio e contei para ele essa ideia. Eu era um jovem, tinha 20 e poucos anos. Ele, obviamente, topou fazer isso. Ele falou, que horas é? Eu falei, amanhã de manhã. Ele falou, estarei lá. E aí, 8 horas da manhã, estava ele lá bonitinho, fazendo figuração. Isso é incrível. Isso é incrível. Olha, você sabe... Bom, primeiro, te agradecer essa participação aqui. Eu sempre falo, os grandes atores, eles têm essa marca que é a generosidade. Você, um grande ator, sempre sendo generoso, inclusive nos elogios, e também contando a sua história na nossa teledramaturgia e dramaturgia brasileira. Stepan, super obrigado. Fique em paz aí. Bom. Tá? Tenho certeza que o Tarcísio está feliz demais com esse tipo de homenagem sendo feita por vocês aí, por você que é uma pessoa que é muito querida por todos nós. Fico super feliz. Obrigado, Stepan, novamente. Obrigado. Feltrin, que coisa linda. Bom, um elogio como esse nem nos surpreende, né? Porque o Stepan é, claro, um colega maravilhoso, mas ele era muito querido pela comunidade artística assim também, né? Além de ser só o galã, o protagonista, ele era um ator importante para os atores e para as atrizes, né? Eu queria confirmar uma coisa que o Stepan falou, que uma das primeiras coberturas que eu fiz como jornalista de TV foi o lançamento de Torre de Babel, e eu conheci o Tarcísio Meira, e eu já cobria política, essas coisas, eu nunca tinha visto um ator. Quando eu vi ele, eu fiquei absolutamente paralisado, exatamente como ele falou. E eu colei no Tarcísio, ali nos bastidores, e contei para ele que quando eu era criança, eu comecei minha carreira fazendo figuração. E aí ele pega, me chama o Carlos Manga, que era o diretor, e fala, ó, Manga, aqui, ó, tem um figurante aqui. Eu não quero saber de figurante. Jornalista figurante, eu não quero. E é exatamente isso, é uma pessoa fabulosa, e ele nunca mais esqueceu meu nome. É isso que o Tarcísio nunca mais esqueceu meu nome, eu encontrava com ele eventualmente. Isso chama, eu acho, um foco no trabalho, uma dedicação absurda, assim, e eu tenho até o prazer também de ter encontrado algumas vezes profissionalmente, e era sempre essa atitude. Super obrigado aqui, deixa eu agradecer a tua participação. Eu vou convidar agora Tony Ramos, que é também um ator, obviamente, querido do Brasil todo, e um grande colega de Tarcísio. Tony, que difícil dia hoje, eu posso imaginar o que você está sentindo. Salve, Zeca, salve a todos aí que nos assistem. Claro, o dia é complicado, é o mínimo que eu posso te dizer, Zeca. Eu tenho uma trajetória de 45 anos dentro da TV Globo, ininterruptos, e com eles, com Glória e com Tarcísio. Sem dúvida. E com Tarcísio eu comecei na TV Globo fazendo Espelho Mágico, uma ótima novela do Lauro César Muniz. E ali caminhamos, mas além de caminharmos nos trabalhos, nos aproximamos, né? Nós nos tornamos, minha mulher e eu, e eles dois, nos tornamos de fato amigos. Nos visitávamos, trocávamos ideias, e essa intimidade foi gerando uma amizade muito sólida.
E quando tínhamos trabalhos juntos, era uma grande alegria. Eu cito, por exemplo, um trabalho em condições muito especiais, que foi em Grande Sertão Veredas, e lá estávamos no sertão aberto desse Brasil, em lugares que ainda o homem não tinha ido, tínhamos até uma certa cobertura estratégica do Exército, do IBAMA, e lá estava ele, amando tudo aquilo, porque ele sempre foi um homem do campo, né? Ele sempre adorou o campo, tanto que há 40 anos, mais ou menos, que ele começou a formar a historiazinha dele, bonita, com o campo, né? Então é isso, a intimidade minha era grande, da minha mulher, enfim, nós sempre tivemos um carinho, e as nossas... Eu quero lembrar disso, Zeca, estou tentando assimilar tudo isso. Não, eu sei, eu entendo. O que a gente deve fazer hoje, no caso de uma pessoa tão querida, é celebrar, né? Não tem outra palavra para o Tarcísio, para o Paulo José nem se fala também, é uma celebração de carreiras lindas. Ontem foi um uppercut, né? Já com a história do nosso Paulo. O Paulinho, com quem trabalhei muito também, até em projetos muito pioneiros, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Então, a trajetória de Paulo e a nossa amizade, e sempre uma coisa de intimidade muito preservada, e com a discreção, que é aquilo que eu mais gosto na vida, e que Tarcísio sempre teve, e Paulo, a mesma coisa, né? Então é isso, é difícil. Como você falou, veio um da direita e veio um da esquerda, assim, é bastante duro. Tony, a sua generosidade é incrível. Justamente nesse dia eu quero só quase abusar de você para te perguntar, justamente, você falou dessa intimidade que você e sua esposa têm até hoje com o casal, com o Tarcísio e com Glória. Eu posso imaginar a dor da Glória, né? Eu queria que você falasse como amigo um pouco. Você sabe, óbvio que eu tenho certeza que você vai ser um super amigo nessa hora também, mas o que passa por uma pessoa que teve essa carreira, essa trajetória, perdeu seu companheiro agora, o que você acha? Qual a reação da Glória? É difícil. Existe eu vinha falando muito com o Tarcisinho, que é outro querido nosso, né? Sem dúvida. Tarcisinho é que me dava os relatórios todos, e continua me dando com relação à mãe. Na verdade, eu já disse isso hoje, vou me repetir, me permita. É fundamental agora que os amigos cheguem mais perto dela, né, nesse conforto, para que ela assimile. Porque superar ninguém supera, Zeca. Eu já tive companheiros queridos, uns perderam filho, o outro perdeu esposa, vice-versa, perdeu marido. Sempre a tônica era superar, a gente não supera, mas pelo menos a gente administra, coloca aquela dor, o hipotálamo registra aquela dor em algum lugar, né? De vez em quando a gente evoca a figura, quem é religioso evoca pela religiosidade, quem não o é, evoca pelo afeto, pela alma, se a alma for de bem, né? Então, eu sempre vou ter Tarcísio aqui, porque era uma figura ímpar. Não adianta querer agora buscar adjetivos aqui para vocês entenderem. Era uma figura ímpar na nossa profissão, com os seus colegas e nos reclamos naturais da nossa profissão. Ponto. Sim. Então, agora, Glória vai precisar muito desse afeto, porque ela é uma mulher muito forte, não se enganem, muito forte. Não, sem dúvida, a gente sabe. Mas ela acaba de perder o grande e definitivo amor da vida dela. É isso. A única sorte que dá para celebrar com a Glória agora é que ela tem amigos com alma do bem como você. Você usou muito bem essa palavra, que seja você e pessoas como você que levem essa força e que a gente siga, né, Tony, celebrando essa classe artística toda, carreiras como essa, que a gente leve sempre o melhor e o exemplo. Tony Ramos, muito obrigado pela participação aqui no Splash Show. Obrigado, até mais. Olha, a gente viu aqui já o Stepan, a gente viu o Tony Ramos, dois grandes atores que prestam essa homenagem lindíssima, mas toda a comunidade artística está comovida e está repercutindo. Para ajudar a gente a dar esse giro justamente por essas repercussões, eu vou chamar a Marcele Carvalho. Bem-vinda aqui também ao Splash Show. Outra estreia que a gente tem no Splash Show. Marcele, não foi diferente. Você viu a reação do Stepan e do Tony, mas a comunidade toda está, obviamente, comovida, né? Totalmente, Zeca. Obrigada aí pelo convite. Fazer uma estreia justamente no momento desse, a gente fica feliz e triste ao mesmo tempo. Pois é. Mas é o que você falou, a comunidade inteira
artística está rendendo, né, homenagens a Tarcísio. Esse homem, enfim, que faz parte da nossa família. É a sensação que eu tenho, assim, eu perdi alguém da minha família, assim como muita gente deve estar pensando a mesma coisa, né? Então, a gente tem, assim, vários relatos, Tata Werneck, Aline Moraes, Eric Johnson, Rodrigo Lombardi, está todo mundo muito consternado com essa perda e se manifestando nas redes sociais, né? E eu tenho certeza que é uma chuva, uma cachoeira de elogios, porque aos exemplos que a gente teve agora e tantos outros que eu li na internet, não tem como não admirar. Ele era querido, e você citou aí nessa sua lista breve atores e atrizes de várias gerações. Então é uma unanimidade realmente, né? Total mesmo. E eles são muito, eles ao mesmo tempo que fazem, obviamente, esse elogio, que sentem a perda, eles pedem muito para que Glória tenha a força para passar por essa etapa, né? A Tata Werneck, então, ela diz aqui, né, que o teatro brasileiro deve honras a esse grande ator, o teatro e a TV. Um beijo imenso na sua Glória Menezes, o querido Tarcísio Filho. Espero que muitas homenagens sejam feitas e que sua amada Glória consiga se recuperar rapidamente. O Eric Johnson está completamente aparvalhado com isso, né? Ele diz: inacreditável, meu Deus do céu. Paulo José foi ontem e hoje vai ao nosso Tarcísio Meira. Que tristeza. A gente tem um Marquinho, né, o Marcos Palmeira também, que fez aqui uma ode ao maravilhoso Tarcísio, né, dizendo que não está sendo fácil. Mais um artista que a gente perde por conta da Covid. Tarcísio, você é um exemplo para mim. Tive a honra de fazer o remake de Irmãos Coragem, no papel de João Coragem. Já fui filho em vários trabalhos e sempre me divertia com seu humor maravilhoso. Muita saudade, toda a força para a amada Glória e meu irmãozinho Tarcísio Filho. Esse elenco lá de cima está ficando imbatível. Que dureza, meu Deus do céu. Siga com luz, nos ajudando a encontrar os caminhos. Né? O Fábio Assunção também se manifestou. Meu coração está destroçado, Tarcísio. Inacreditável. No último dia de gravação de Corpo e Alma, novela que fizemos juntos em 92, 93, chegaram dezenas de flores e, quando vi, haviam sido compradas pelo Tarcísio, que ia dando uma por uma a todas as pessoas da equipe. Ali, depois de uma novela inteira, conheci... perdi aqui. Mas ele diz que ele conheceu aqui um homem incrível. Um grande ator ali. Um grande ator. Um grande ator. Agora, fora isso, eu acho que a gente tem alguns depoimentos também em vídeo, até que a gente tem de alguns atores e atrizes. Fernanda Torres falou também sobre essa passagem tão triste. Podemos ver o recado da Fernanda? Olha, numa mesma semana perder o Paulo José e o Tarcísio Meira, o que a gente pode falar? Os dois, o Paulo e o Tarcísio, cada um à sua maneira, são a alma do Brasil. O Paulo é o homem moderno brasileiro. O Paulo é o nosso Mastroianni. O Paulo é o homem urbano. O Paulo é todos os homens do mundo. E o Tarcísio é nosso ator épico. O Tarcísio é o Brasil profundo. O Tarcísio é um herói que raras vezes o Brasil é capaz de produzir, como Jardel Filho, como o Montagne. São atores épicos. Então, Brasil, a gente precisa tomar jeito, sabe? Um beijo imenso para Clara, para Ana, para Bel, filhas do Paulo, para o Tarcisinho, para Glória. Eu que sou filha de circo também, sei a falta que eles fazem não só na família da gente, como no Brasil inteiro. Que lindo isso também. E a gente falou novamente, né, Marcela, as gerações
qualquer geração. Bastou alguém ter sido tocado pelo talento de Tarcísio e de Paulo, que também, é claro, que a gente vai ver uma homenagem bonita. Eu vou chamar agora um outro ator de uma outra geração que também não deixa um recado menos emocionado aqui para a gente, Ari Fontoura. Hoje eu recebi um choque muito grande com a partida de Tarcísio Meira. Foi muito difícil, muito triste. Ontem mesmo ainda estava torcendo muito para que ele se saísse bem dessa. Infelizmente, não foi possível. Eu tive um grande privilégio de trabalhar com ele, um grande artista e ser humano. Só tenho lembranças boas desse grande ator. Nosso pessoal está partindo, a arte está ficando cada vez mais pobre, mais triste. Meus sinceros sentimentos a toda a família, principalmente a Glória. Teria vontade de dar um abraço em você. É uma vontade muito grande, mas... todo o meu carinho e amor a todos vocês. Vá em paz, meu querido amigo. Sempre lembrarei das nossas últimas conversas. Essa doença não é uma brincadeira. Por favor, cuidem-se. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Agora, que bonito, Marcelo, ele também, o Ari falou da Glória, a gente conversou também com o Tony Ramos, que viu a importância dos amigos estarem perto dela. Você tem alguma notícia? A Glória, eu fico me perguntando se já sabe, porque ela também está passando pela Covid, não sei se a saúde está boa, inevitavelmente ela vai saber, mas a gente não tem uma informação sobre ela, sobre o que tá, o quanto que ela sabe de tudo que aconteceu e como ela está se sentindo agora, né? Não temos essa informação ainda. Pois é, Zeca, a gente ainda não tem essa informação de se ela sabe já da morte de Tarcísio. O que a gente sabia é que ela tinha conhecimento da gravidade do quadro dele, mas a gente não tem ainda essa confirmação de que ela já sabe da morte dele. Agora, a gente fica pensando nisso, né, Zeca? Tantos anos juntos, né, partilhando da mesma profissão, trabalhos juntos, né? Como você bem falou com o Tony, como vai ser agora Glória sem Tarcísio, né? Sim, porque para a gente é como se fossem uma pessoa só, os dois, né? Uma simbiose ali, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente vai ver nesses dias agora, bom, fora todas as homenagens, a gente vai ver a reação da Glória, e eu acho que essa reação que o Tony, esse carinho que o Tony e o Ari demonstraram, eu acho que isso é a ponta do iceberg. O Brasil vai abraçar a Glória Maria, a comunidade artística nem se fala, nós que trabalhamos com mídia, a gente também vai ter sempre o maior carinho por ela, e, bom, mais uma vez, obrigado pela sua estreia aqui, que uma estreia um pouco torta, mas veja, informativa, boa, e que a gente se veja mais com mais assuntos aqui no Splash Show. Marcelo, super obrigado. Obrigada a você, Zeca. Um beijo grande. Imagina. E olha, só para a gente encerrar aqui também, eu insisti muito aqui, Tarcísio, palco, tela grande, tela pequena, um artista completo. Então, justamente, falando das telas maiores, que inclusive uma carreira que ele começou antes até da própria televisão, eu chamo aqui, parceiro nosso já, o Roberto Sadovski, para falar um pouco dessa trajetória que é fulgurante também, não é, Sadovski? Tarcísio foi uma referência. Boa tarde, Zeca. Deu uma engasgada aqui. Eu acho que a gente está nesse clima hoje, né, que não tá exatamente um clima festivo. Exato. E eu acho curioso, né, que a gente viu um pedaço da história da arte no Brasil se encerrar em 2 dias assim muito pesados. O Paulo José, né, que fez Macunaíma, talvez o filme mais importante, um dos filmes mais importantes da época da ditadura, da época brava da ditadura. Sim, sim. E a retomada dele, né, mesmo já com Parkinson, fazendo Policarpo Quaresma, narrando Ilha das Flores, muita gente esquece que ele foi Nossa, isso é uma pequena obra-prima, mas só na narração, tem razão. Bem lembrado, Sadovski. Talvez não tivesse o mesmo peso, né, o Curto do Furtado, se não fosse o peso da voz do Paulo José. E a homenagem que o Selton Mello prestou a ele com o Palhaço, já um dos últimos filmes que ele fez na carreira dele.
uma carreira que se confunde com a história do cinema. E o Tarcísio também, né? Eu acho engraçado que o Tarcísio começou num filme do Mazzaropi, em 63, né? O Casinha Pequenina, e menos de uma década depois ele já era um grande astro, como você lembrou, com o Feltrin, em Independência ou Morte. Eu não peguei no cinema. Conflito de gerações. Conflito de gerações, mas é um filme que a televisão fez questão de colocar no vocabulário de todo mundo, porque todo ano, 7 de setembro, a gente sabia que ia assistir Independência ou Morte na TV. E mesmo com a sua projeção na televisão, o Tarcísio nunca deixou de fazer cinema, mesmo nos anos mais difíceis de censura, de falta de grana. Na época da ditadura militar, ele estava lá filmando alguns filmes pesados, até, né, como o Marginal, Caçador de Esmeraldas, e Eu Te Amo, né, com o Pereio e a Sônia Braga. Sônia Braga. Mas eu quero destacar os papéis que eu acho que, para mim, ficaram mais marcados, que foram como o alter ego do Walter Hugo Cury em 2 filmes do Tarcísio, que foi Amor Estranho Amor, um filme que foi mega polêmico até pouco tempo, né, quando ele foi liberado, e né, que o Walter, ele tinha um cinema muito peculiar e muito elegante também, que ele pegava em tabus, em polêmicas, em temas que o brasileiro não estava acostumado a discutir, principalmente porque estava com o pé, talvez, saindo da ditadura militar. E o Tarcísio, como era o grande astro da TV, emprestou o rosto, o prestígio e o talento dele para a gente... Justamente, esses filmes especiais, acho que desde Eu Te Amo também eram filmes extremamente complexos e que, se não fosse um ator com a gravidade, eu falo gravidade, obviamente, no sentido do peso ali do Tarcísio, eles seriam talvez mais frágeis, né, e mais vulneráveis. O Tarcísio empresta ali, super bem lembrado, numa época muito boa do cinema brasileiro, um peso que ninguém tinha mais com essa força da TV. Corretíssimo. O Walter enxergou isso nele. O Walter gostava de escolher os alter egos do cinema, e para esses filmes especificamente, eu acho que ele fez um casting assim, foi muito pontual e muito perfeito. E é curioso que o Tarcísio rodou Boca de Ouro em 90, né, do Walter Avancini, e eu já era rato de cinema nessa época, e foi o último grande filme que ele fez no cinema. Em 90, ele parou de fazer cinema, né, deixou de lado, e só voltou em 2011 com uma comédia, né, Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo, que você bem lembrou, né, a gente estava conversando antes de começar o programa, que vem do teatro, né, era uma peça que foi levada para o cinema. Exatamente. Então foi o último papel dele no cinema também. Diga, só para encerrar. Nessa altura, a gente celebra hoje, né, o Paulo José e o Tarcísio Meira, e a gente tem que celebrar mesmo a obra que eles deixaram, o legado que eles deixaram, e as pessoas que eles foram para manter a arte no Brasil num patamar tão elevado, né, com qualidade artística, com talento. O Paulo José, a gente fala sempre, né, ele era o ator dos atores, né? Sim. Eu estava comentando ontem com alguns amigos meus que são atores, e é impressionante que, quando a gente menciona o ator favorito, era sempre o Paulo José, era a maior influência, a maior inspiração. E o Tarcísio Meira era o ator das multidões, né? Era o ator maior ali, exato. O Paulo José, vou pedir um reforço para você, Sadowski, para a gente encerrar aqui, não só na frente da câmera, mas era um cara que ele tinha a arte inteira ali da dramaturgia. Ele dirigiu, criava, falava, ele uma pessoa maior do cinema até, né? Porque no Brasil, como a gente tinha muito tempo de deficiência, né, de talento e de obviamente, o apoio da sociedade como governo sempre foi um pouco à parte, muitos talentos como Paulo José abraçaram vários papéis nisso. E foram excelentes em todos esses papéis, fazendo com que os filmes existissem e a chama da cultura permanecesse acesa, mesmo nas épocas mais sombrias que a gente atravessou. Uma chama da qual a gente se orgulha muito hoje, é exatamente o que a gente celebra isso hoje no Splash Show. Sadowski, super obrigado pela participação e que fica realmente essa homenagem bonita para esses atores que a gente gosta tanto até hoje. Obrigado, Sadowski, e muito obrigado a você que acompanha a gente hoje no Splash Show. Como eu disse logo no início, um Splash Show especial que a gente também foi fazendo ao longo aqui, mas sempre preocupado em homenagear duas pessoas
tão queridas que a gente perdeu recentemente, Paulo José e Tarcísio Meira. Se você quiser deixar o seu carinho, o seu recado, novamente, @splash_UOL, mande seu recado lá e a gente aguarda aqui. E, claro, vamos seguir na cobertura. É um dia triste para a dramaturgia brasileira, é um dia triste para o coração do brasileiro, que aprendeu a admirar esses dois artistas. A gente quer acompanhar justamente como fica a Glória Menezes, como ficam os colegas. A gente vai ter muita repercussão ainda. Siga acompanhando a gente aqui no canal UOL. Super obrigado e amanhã a gente se vê de novo no Splash Show. Até lá. UOL.